1 Coríntios capítulo 14, agora estamos na 22ª aula 22 do nosso curso do Espírito Santo. Nós estamos usando o livro de John Bevere, estamos no capítulo 5, o idioma do Espírito, as páginas 178 a 185, e a devocional do segundo dia, páginas 204 a 206. Nós estamos no dia 2 do capítulo 5, 1 Coríntios 14, 2. Eu vou ler na minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, e depois vou ler na versão do autor, que ele colocou no livro da Bíblia, a mensagem. Diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Agora eu vou ler a versão que está aqui no telão. Se vocês o louvam quando falam em línguas, Deus os concede, e ninguém mais, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais, e isso é entre vocês e Ele. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e nós estamos falando sobre algo que o Senhor Deus, Jesus Cristo, nos deu, através da nova aliança no sangue de Jesus, o batismo no Espírito Santo para todas as pessoas, porque está escrito, ouça o que eu estou te dizendo, nos últimos dias, diz o Senhor, o meu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Preste atenção para quem quer essa promessa: vossos filhos, vossas filhas, os seus filhos e as suas filhas, os velhos e os jovens terão sonhos e visões. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito nesses dias. É uma promessa para qualquer sexo, para qualquer faixa etária, para qualquer nível social, que através da obra de Jesus Cristo, porque Ele disse: convém que eu vá, e quando eu for enviarei para vós o Espírito Santo. Assim disse João Batista quando foi batizar Jesus: eu que tenho que ser batizado por ti, você vem a mim. E ele disse, porque ele disse que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo, e é esse Espírito Santo que eu e você possamos ser cheios, podemos ser cheios, e isso acontece pela fé, pois o Senhor Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, falarão em novas línguas. Então o Espírito Santo, ele vem sobre nós, e nós recebemos esse dom, e nós recebemos o batismo pela fé. Você entender que é pela fé, pela obra de Jesus. A nossa cruz está vazia, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas Ele está à direita de Deus Pai, para viver, para interceder por mim e por você. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele vive para ser o meu e o seu advogado diante do Pai, para dizer para o Pai: Pai, agora eles são seus filhos amados, em quem me comprazo, e agora eu vou derramar do teu Santo Espírito sobre eles, assim como o Senhor derramou sobre mim. Quando João Batista me batizou com as águas, o Senhor me batizou com o Espírito. E aí então o Senhor derrama sobre nós o seu Santo Espírito. E aí quando o Santo Espírito vem, o Santo Espírito dá no Novo Testamento algo que a Bíblia diz que nem Jesus fez. Ele pode ter feito, mas não está escrito, que é falar em outras línguas. Amém? Foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes. Estavam todos cheios ali, todos reunidos ali no cenáculo, quando veio do céu um vento impetuoso. E o que aconteceu? Eles viram línguas como de fogo sobre cada uma das cabeças, não só sobre o apóstolo Pedro, não só sobre os outros apóstolos, mas sobre cada um que estava ali reunido no cenáculo. E todos, a Bíblia diz todos, preste atenção, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Então agora Deus nos dá o idioma do Espírito. Você e eu temos uma linguagem que é a linguagem de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar no nosso espírito. Amém? Ela habita dentro do nosso espírito, no nosso coração, e aí nós começamos a falar o idioma do Espírito. É o título do capítulo, e é uma língua, como nós vamos ver, uma língua para intimidade. É uma língua que nós vamos falar, meu irmão,
Assim como eu tenho comunhão, tenho intimidade com a minha esposa. Minha esposa sabe quando eu estou triste, minha esposa sabe quando eu estou mentindo, minha esposa sabe quando eu estou preocupado, quando eu estou nervoso, só de olhar para mim, porque eu tenho intimidade com ela. Ela sabe o que eu gosto e eu sei o que ela gosta. Ela sabe que me irrita e eu sei que irrita ela. Eu sei coisas que ela detesta, como ela não gosta que ninguém tome no copo dela, ninguém tome na garrafa dela. Se a filha dela tomar no copo ou na garrafa, ela não quer beber. É o jeito dela, eu conheço ela, porque eu sou marido dela. Agora, quando nós recebemos pela fé esse dom, preste atenção, nessa noite receba esse dom, diga eu recebo. Eu recebo o dom de falar em línguas. Diga eu recebo. Você recebe pela fé, meu irmão. Amém? Eu recebi pela fé, você tem que usar esse dom, porque todo dom que Deus dá atua pela fé. E quando você começar a praticar, utilizar disso, você começa a falar intimidade com Deus. O seu espírito, o meu espírito começa a orar numa língua celestial, uma língua que nós não podemos entender, mas o nosso espírito ora junto com o Espírito Santo, aquilo que ele nos capacita a falar intimidade com Deus. No versículo 2 do capítulo 14, você está com a sua Bíblia aberta, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. É um momento de intimidade seu e meu com Deus, nosso com Deus, do nosso espírito. Olha só, o Espírito Santo nos ajuda a orar da maneira correta, porque nós não sabemos, está lá em Romanos 8, 26 e 27, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem alguns autores, alguns estudiosos, exegetas da Bíblia, da língua original do grego, que dizem que aquela palavra ali, a palavra para palavras com gemidos inexprimíveis, não são palavras que não são ditas, mas são palavras não entendidas pela nossa língua. Então isso pode estar fazendo alusão ao falar em línguas. Então nós não sabemos como orar, mas Deus trabalha no nosso espírito, porque se somos filhos, agora nós não temos mais medo. Não recebemos mais espírito de medo, mas recebemos espírito de adoção que clama, Abba Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, agora somos guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo nos chama para orar com intimidade. E essa oração feita com intimidade só pode ser feita no Espírito, no Espírito Santo, amém? Então é uma língua celestial, que nos capacita a falar intimamente com Deus, ok? Como diz no versículo 2, de fato ninguém o entende, fala em mistérios. Nós vamos falar em mistérios, mas no versículo 5, não é no versículo 5, no versículo 14, mas se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quando eu oro no espírito, quem ora é o meu espírito. Quando eu oro em línguas, quem ora é o meu espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. O espírito veio de Deus e é eterno. Nós vamos durar para sempre, porque nós temos algo que veio de Deus, que é o espírito. E nesse espírito nós temos uma alma, onde nós tomamos nossas decisões, onde a gente pensa, onde a gente sente, onde a gente faz a nossa vontade, e habita no corpo. E quando nós oramos, nós vamos orar e vamos ter comunhão com Deus no Espírito. Lembra que Jesus falou? Que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem aonde? Em Jerusalém. Aquela mulher samaritana veio até Jesus e falou, onde que é o lugar que devemos adorar? Aqui em Samaria? Porque nós os samaritanos dizemos que é no templo em Samaria. Jesus vai dizer assim, não em Jerusalém também, porque os judeus dizem que é em Jerusalém, mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só tem duas coisas que Deus procura na Bíblia: um intercessor para se colocar na brecha e um verdadeiro adorador. Amém? Ele procura isso. Ele procura na minha e na sua vida um verdadeiro adorador, que vai adorar a Deus aonde? Na carne? Na alma?
no Espírito. Então, quando nós oramos, nós temos intimidade com o Pai e o nosso Espírito ora. A nossa mente vai ficar infrutífera. Mas, meu irmão, minha irmã, a nossa mente fica infrutífera momentaneamente. Porque o resultado de uma oração e de oração em línguas vai produzir, preste atenção, muito, muito e mais sabedoria que vem do alto dos céus. Vai produzir entendimento da palavra. Vai produzir algo que quando a gente for orar em português, na nossa língua, com a nossa mente, vai ter muito fruto. Porque nós oramos com o Espírito e no Espírito. E aí agora Deus vai agir na nossa vida. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ora, nós que oramos em línguas, e eu oro para Deus, e agora estou orando todos os dias, porque a Bíblia diz, buscai com zelo, está lá em 1 Coríntios 12, 31. Buscai com zelo os melhores dons. Ok? E aqui Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo. Olha só no versículo 13. Aquele que ora em línguas, ore para que possa interpretar. E nós vamos ver que um dos 9 dons do Espírito Santo, descrito em 1 Coríntios 12, é o quê? Interpretação de línguas. Amém? Então, se você fala em língua, você tem que orar. Deus, eu quero interpretar o que eu estou orando. Para quê? Para que quando a gente ore, naquele momento que a gente está falando em línguas, a nossa mente não fique infrutífera. Porque se a gente começar a interpretar, através do dom do Espírito Santo, a nossa mente vai começar a entender o que está sendo dito. Amém? O que vai acontecer? Quando nós começarmos a orar em línguas, o que vai acontecer? Quando nós começarmos a orar em línguas e também interpretar, o que vai acontecer? Ideia, sabedoria e revelação de Deus vem no nosso espírito. O autor, John Bevere, o autor do livro, ele diz que muitas das vezes ele está escrevendo um livro, e aí parece, porque para quem escreve alguma coisa, e eu às vezes, quando eu escrevo a palavra, ou quando eu escrevo um livretinho, alguma coisa, alguma mensagem, às vezes vem inspiração. Eu estou lá lavando louça, eu estou dirigindo, eu estou cantando, eu estou em algum lugar, vem inspiração, tem que pegar um papel e escrever, tem que anotar em algum lugar, porque a inspiração vem. Quando a inspiração vem, você tem que fazer, porque não dá para você falar, não, a inspiração vem depois, ok? Agora, ele está falando o quê? Presta atenção em mim. O Espírito Santo quer falar com você, presta atenção. Quando a gente está escrevendo, fazendo alguma coisa para o Senhor, e a coisa parece que fica empacada, você está lendo a Bíblia e não está entendendo. Deus quer trabalhar em você uma mensagem que você vai dizer para alguém. Deus quer trabalhar com você algo que você está escrevendo, que Deus colocou no seu coração. Empacou, parou a inspiração, começa a orar no Espírito. É isso que o autor faz. Ele fala que, às vezes não na hora, mas depois, Deus começa a revelar. E Deus começa a mostrar para ele tudo aquilo que estava emperrado. Tudo aquilo que parecia que estava um cano entupido. E começa a ser liberado. Ele vai dar o exemplo do ar preso, que vai ser solto. Como o ar que é solto nas mais profundezas dos mares. Quando você solta o ar, quem aqui já entrou numa piscina? E foi lá no fundo e soltou bolinha. O que acontece quando a gente solta a bolinha lá no fundo da piscina ou do mar? Ela sobe, não sobe? Não é legal ficar vendo? Eu gostava e até hoje gosto de quando está na água e lá no fundo soltar o ar e ver as bolinhas subindo. É ou não é? Agora imagine um ar preso no fundo do oceano, ser solto até a profundeza, até a superfície desse mar. Assim é quando nós oramos em línguas. As coisas que estão escondidas no nosso coração, que Deus coloca, vão sendo reveladas. Ok? Porque Deus revela os seus mistérios aos humildes. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ou seja, quando eu e você nos colocamos diante de Deus, falando, Senhor, eu não estou entendendo a sua Bíblia. Eu sou pastor da tua igreja, eu estudo, mas eu não entendo. Você acha que tudo que eu leio da Bíblia eu sei? Aí eu coloco e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina a tua palavra, Espírito Santo. Aí você ora em língua, aí você clama, pede a Deus. E aí daqui a pouco, pode ser no mesmo tempo, ou pode ser depois, plum! Nossa, agora entendi. Por quê? Porque algo foi liberado, que estava lá no nosso espírito, que o Espírito Santo trouxe a trona para nós e revelou.
Então, orar no Espírito é uma língua de intimidade e é uma língua para que eu e você venhamos investir no nosso futuro, ok? O problema é que eu e você somos da sociedade ocidental e a nossa sociedade é a sociedade do drive-thru. A nossa sociedade é a sociedade do micro-ondas. A nossa sociedade é a sociedade que tem um na fila, a gente já fica bravo. Demora 2 minutos para atender, a gente já está bravo. A gente quer as coisas para ontem. A gente ora em línguas num dia e fala assim, Deus não me revelou nada, esse pastor falou que Deus ia me revelar o que estava escrito aqui na Bíblia, e não revelou nada, vou desistir disso. Mas é um investimento contínuo e diário que precisa ser feito no nosso futuro, ok? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ela estica a nossa fé e aumenta a nossa capacidade de entender a sabedoria de Deus. Em Judas, versículo 20, porque só tem um capítulo, vai dizer que ele fala assim, orem no Espírito, para que a vossa fé seja aumentada. Posso aumentar a minha fé? Ouvindo a palavra? Pode. Mas você pode aumentar a sua fé também, orando no Espírito. E quando nós oramos no Espírito, a palavra de Deus também vai dizer que Deus vai nos dar entendimento e sabedoria das coisas profundas de Deus, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe a mente de Deus, ninguém conheceu a mente de Deus senão Deus. Romanos 8, 26 e 27, 1 Coríntios 2, 10 e 11, vai dizer, ninguém conhece a mente do homem senão o homem, ninguém conhece a mente de Deus senão Deus. E Deus, preste atenção, através do seu Espírito, Ele pode revelar a sua mente para nós. E por isso que nós temos que orar no Espírito. Em 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo vai dizer, Deus vai falar com o apóstolo Paulo e vai dizer assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo sabia que a humildade traz a graça de Deus, e aí o poder de Deus opera, a ponto de até o lenço de Paulo já expulsou mais demônio e curou mais gente do que todos nós juntos. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque a graça de Deus era suficiente sobre a vida dele. Quanto mais nos humilharmos sobre a poderosa mão de Deus, Deus vai nos exaltar, e não a nosso lábio, e não nós mesmos, mas Deus vai nos exaltar, amém? Também vale para o poder de Deus. O orar em línguas é um subproduto da intimidade com Deus, e vai também trazer mais poder para quando nos submetermos à sua infinita vontade e sabedoria divina. Então, nós só temos ganhos quando nós oramos em línguas. Então, se você recebeu esse dom do Espírito Santo de orar em línguas, ore também para que você possa interpretar. E coloque um tempo mínimo por dia. Se você ora 15 minutos normal, tente orar também 15 minutos no mínimo por dia em línguas. Não negue esse dom que há em ti, porque Deus vai tomar conta de mim e de você se nós não utilizarmos. E se você não ora em línguas, peça para Deus e receba isso pela fé agora, em nome de Jesus, para que você fale, porque o Espírito Santo nos capacita. Por mais que nós estamos falando sobre o idioma do Espírito, o autor também vai falar sobre orar com entendimento. Em 1 Coríntios, como eu já falei, 14 e 15, que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. O foco do capítulo é orar em línguas, mas orar com a nossa mente, orar com o nosso entendimento, orar em português, orar como a gente mais faz, também é benéfico. Ela edifica diretamente a nossa mente. Mas quando a gente, como eu falei, quando a gente ora em línguas, o Espírito Santo vai nos ajudar a orar com entendimento, a nos levar a orar com paixão e emoção, agradecimento e gratidão, orar fervorosamente, orar crendo naquilo que está orando, porque Jesus falou assim, tudo que pedires de oração crendo, eu farei. Então, da onde que vem essa fé? Lembra? Ore no Espírito para que a sua fé seja aumentada. Então, eu orar em línguas vai me ajudar também a orar com entendimento, porque também é necessário. O próprio autor vai dizer que muitas das vezes, quando ele vai começar a sua oração, ele começa orando em línguas para depois orar com entendimento.
E aí ele também fala do revezamento, orar em línguas, orar em entendimento, orar em línguas, orar em entendimento, orar em português, orar em línguas, orar em português, orar em línguas, e vai alternando, ok? E aí a oração vai fluindo como um rio. Naquele momento que parece que a oração breca, você começa a orar em línguas, e aí depois você volta a orar em português, aí você volta a orar em línguas. Às vezes a gente é tão cheio do Espírito que mal consegue voltar a falar em português, porque o Espírito quer que você ore em línguas. E aí você fica orando em línguas, não vai brigar com o Espírito, continua orando em línguas. E quando ele liberar, você volta a falar em português. Uma vida saudável de oração inclui orar em línguas e orar em português. Ok? Um vai complementar o outro, um vai ajudar o outro. Nós temos que fazer das duas formas. Como que eu vou orar em línguas pedindo para que Deus me dê o dom de interpretação de línguas? Tem que orar em português. Agora, Deus vai me dar o dom de interpretação se eu nem oro em línguas. Então, que eu ore em línguas, que eu ore interpretando essas línguas e que eu ore em português. O idioma do Espírito também é a nossa fonte de vida. Olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Provérbios 20, 27, é o que eu já estava falando, mas agora estou te apresentando o versículo. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual enquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Preste atenção, nós temos comunhão com Deus no Espírito, não é na carne, não é na alma, é no Espírito, ok? Então lá no fundo do nosso ser, nosso Espírito é a lâmpada de Deus. Deus vai nos iluminar, Deus vai ter comunhão conosco no Espírito, ok? Ok? Só que isso está no nosso íntimo. Então o que acontece? Quando a gente ora em línguas, aquilo que está no mais fundo do nosso ser, lá no nosso espírito, que é a lâmpada do Senhor na nossa vida, quem que vai nos guiar para a luz é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Quando eu começo a orar em línguas, o Espírito Santo vai revelar ao meu espírito, para que depois aquilo que está no meu espírito venha para a minha mente. E eu possa ser luz, porque Jesus falou, vocês são luz da terra e sal do mundo. Mas se essa luz se tornar trevas, quão grande trevas serão? Nossas luzes não podem ser trevas. Tem que ser luz, tem que ser sal, tem que ser diferente. Se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. No começo Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Não dá para ser luz e trevas. Então, quando nós oramos no Espírito, o Espírito Santo vem e o que ele vai fazer? Vai trazer aquilo que Deus quer iluminar a nossa vida à tona. As maravilhas do Espírito começam primeiro no nosso espírito, para depois vir à nossa mente, ok? Quem vem primeiro no nosso espírito poderá ser liberado em nossa mente, levando assim ao plano do nosso entendimento. Por isso que nós temos que pedir interpretação. Por que nós temos que pedir interpretação? Para que aquilo que está no Espírito, que é a lâmpada do Senhor, que o Senhor quer revelar para mim e para você, pois o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Éfeso, peçam a Deus para que ilumine os olhos do coração de vocês. Para quê? Para saber qual a esperança do chamamento dos... Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Parar um pouquinho de falar para você também respirar. Eu também dou uma respirada. Capítulo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita
nas regiões celestiais. Olha só, Paulo está falando do quê? Da oração. O que a oração produz? A oração produz o quê? E conhecimento. Para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Porque o coração é o lugar onde o Espírito de Deus habita. Lembra no Antigo Testamento, Ezequiel 36, 26, 27, Deus tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne, o coração obediente, e colocaria dentro dele o seu Espírito. Ok? Ok? O amor de Deus é derramado aonde? Em nossos corações. É o lugar onde o Espírito de Deus habita. Então lá no mais íntimo do nosso ser, quando nós recebemos um novo coração, Deus colocou ali o seu conselho, o seu conselheiro, assim é o nome do Espírito Santo, conselheiro, para o quê? Para iluminar os olhos do nosso coração, para trazer à tona aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Deus te fez com um propósito, Deus nos fez com um propósito, com uma razão, com um motivo, com um objetivo, mas a gente só vai conseguir fazer isso se nós tivermos comunhão com Ele. E Ele vai revelar para nós para que a gente possa viver e fazer e chegar no lugar aonde Deus nos criou para estar, ok? Lá em Provérbios 20, capítulos 20, versículo 5, como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Olha só, águas profundas é o conselho no coração do homem. O conselho, quem que é o conselheiro? Não é o Espírito Santo? E como que eu tiro isso à tona? Um homem que tira com inteligência, com sabedoria. Aquele homem que persiste na oração. Que sabe que não é um dia de oração. É uma vida de oração. Que não sabe que não é um minuto de oração. Mas é uma constância na oração. Todos os dias, orando com entendimento e orando em línguas. E aí aquilo que Deus colocou vai fluir no nosso coração. Como Jesus disse em João 7,37. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Do seu interior. Vai vir para fora. Vai subir. Você vai entender, vai vir. Oh, nossa. Vai brotar água de salvação. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Ok? Por quê? Porque Deus quer revelar o seu conhecimento para nós. Ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da vontade de Deus. Da palavra de Deus. Não adianta só eu saber a palavra se ela não for revelada pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E as palavras de Jesus são Espírito e vida. Ok? Então nós podemos conhecer tudo isso se nós permanecermos firmes na oração do Espírito, pedindo a Deus oração com interpretação, na oração com a nossa mente. Deus vai trazer à tona ao nosso coração. E aí nós vamos receber alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não podemos servir a Deus de verdade se não for de coração, se não for em espírito e em verdade. Recebemos a alegria e força dele e somos renovados quando nós persistimos na nossa oração em línguas. Amém? Eu estou falando muita coisa para você. Talvez você está falando, puxa pastor, não estou entendendo. Por isso você tem que se preparar para a aula. Por isso você tem que ler o livro, leia o livro. Puxa pastor, mas não tem o livro. Mas você tem o resumo que eu coloco. Aqui eu estou tentando te ensinar mais. A Bíblia diz que Deus colocou na igreja algumas pessoas, e todos os dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é para edificação do corpo. Para quê? Para todos nós chegarmos à perfeição de Cristo, sermos mais parecidos com Ele e chegarmos à maturidade. Então tanto o Espírito Santo nos ensina, quanto também as pessoas por Deus nos ensinam. John Bevere nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina quando nós lemos, mas o Espírito Santo nos ensina também. E a palavra de Deus nos ensina. Então, por isso que é bom que quanto mais a gente lê, se esforçar e buscar, mais Deus vai falar. Mas quando nós oramos em línguas, nós oramos os mistérios de Deus. Por que, pastor, que eu oro os mistérios de Deus? 1 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Lá em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai dizer, quem fala em espírito
fala mistérios. Não fala aos homens, mas fala a Deus. Ok? Nós falamos o mistério de Deus. Mistério, a palavra no grego ali é misterioso, ambíguo, oculto, não manifesto completamente. Presta atenção. Deus preparou um jantar para nós. Quem aqui já foi em restaurante chique aqui? Ninguém? Já foi naquele restaurante de São Antônio que aí chega o prato e daí o garçom, que é um maître, ele vem e tira aquela tampa do que é? De inox, tira assim, vem o prato, voilá, né? Eu nunca fui no restaurante assim que ele fez isso, mas a gente vê em filme, não vê? Agora presta atenção, Deus quer nos colocar num lugar para comer o melhor dessa terra, que é aquilo que é a sua vontade para nós. Então Deus faz a gente sentar no lugar e fala, espera aí que eu vou preparar. O Pai prepara, o Filho prepara, e quem traz para nós, quem está aqui na terra para estar conosco? O Espírito Santo vem, ele é o garçom, ele é o conselheiro, aquele que está conosco todos os dias. E aí ele prepara o prato que o Pai e o Filho prepararam, que o Espírito está trazendo para nós. Ok? Só que está fechado. Está mistério. A gente não sabe o que é. A gente sabe que é o melhor. Mas aí quando a gente ora em línguas, quando a gente pede interpretação, e quando Deus começa a trabalhar no nosso coração, aquilo que a gente está orando em línguas, aquilo que a gente está buscando em Deus, o que o Espírito Santo fala, voa lá. E aí aquele prato que Deus preparou, que é o melhor para nós, a gente consegue ver. Nossa, é tudo isso? O Espírito Santo vem com um garçom e com parceria com Deus Pai e o Espírito revela o plano oculto de Deus para nós. 1 Coríntios 2,7, falamos da sabedoria de Deus e mistério. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Falamos os mistérios de Deus quando nós oramos em línguas, quando nós falamos o idioma do Espírito, e isso que a gente está falando, Deus está preparando para ser revelado para mim e para você. A perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus está preparando pelo Espírito, como rio de água viva, até que venha à tona, até que venha a revelação, e a gente diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ok? Amém. É assim que o Espírito Santo faz quando a gente ora em línguas, isso nos edifica, porque quem ora em língua fala a Deus em mistérios, mas quem ora em língua edifica a si mesmo, está se construindo, está crescendo para Deus, ok? Até que quando Deus quer, Ele nos revela a essência da vida, a própria vida, para compreender os mais profundos conselhos do próprio Espírito. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 3, do 5 ao 8, para nós encerrarmos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não confie no seu próprio ou no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando nós oramos em línguas, nós somos humildes para dizer para Deus: Deus, eu posso orar 10 horas em português, mas o Senhor sabe a plena vontade para mim, e por isso que eu vou me colocar agora orando em línguas. Um dos grandes homens de Deus do nosso século passado, da nossa época, o pastor Paul Yanshu, que mudou o nome para David Paul Yanshu, o pastor que começou com os grupos familiares, as células, que reavivou isso na igreja moderna. Ele falava que ele gastava 5 horas de oração por dia.
Quando já estava mais velhinho, só 3. Mas boa parte, ele diz, da sua oração era em línguas. Porque ele sabia que ele precisava orar à vontade de Deus. Ele precisava que Deus revelasse os seus mistérios a ele e trouxesse oculto aquilo que ele precisava fazer e trouxesse poder, graça para a vida dele. Amém, meus irmãos? Você que ora em línguas, não esconda o teu dom. Paulo vai dizer para Timóteo: reaviva o dom que há em ti, que você recebeu pela mão do presbitério. Em 2 Timóteo ele vai dizer: fui eu que orei por você e coloquei a mão. Reaviva o dom. Então eu quero nessa noite reavivar o dom que você tem. Use esse dom de falar em línguas. Faça isso todos os dias. Não é um dia. Quantos dias você tem que orar em línguas? Todos os dias. Quem está conseguindo orar 15 minutos pelo menos por dia aqui, que eu coloquei no grupo? Então quem ora 15 minutos e já ora em português, vai se esforçar agora para orar pelo menos 15 minutos em línguas. E quem não ora em línguas ainda, vai pedir para Deus, vai orar 15 minutos pedindo para Deus: Deus, eu quero orar em línguas. E eu quero também interpretação em línguas. Quem já ora em línguas, peça para Deus interpretação. E persista nisso. Saiba que você está plantando e regando todo dia. Porque se eu plantar hoje uma árvore de manga e vier amanhã, eu plantei uma semente para pegar a manga, eu vou ter manga? E vou parar de regar a planta? Vou parar de adubar? Vou parar de cuidar? Quantos anos vai demorar, meu irmão? Meu irmão que é jardineiro, você sabe quantos anos vai demorar? Pelo menos 5 anos para você colher manga. 5 anos? E eu posso desistir daquela mangueira? Então vai plantando. Amém? Enquanto que o alface cresce em 1 semana. Mas também depois acaba. Então, vamos plantar. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Quem fez a devocional falou sobre orando no Espírito, revela os mistérios de Deus. Faça a devocional. Leia. Se prepare para a aula. Faltam 3. Puxa, não me preparei para nenhuma. Não dá para mudar o passado. Se prepare para o futuro. Chegue no horário. Faltam 3 aulas do Espírito Santo. Se você aplicar um pouco que você aprendeu, que Deus te deu compreensão, te deu revelação, já vai ser muito. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor escolheu não habitar nesse templo, mas o Senhor escolheu habitar em nós. E porque nós estamos aqui, Teu Filho está aqui. Porque nós estamos aqui, o Teu Espírito está aqui. Porque o Senhor escolheu habitar dentro de nós, o Pai, o Filho, habitando em nós através do Espírito. Por isso agora, Senhor, nos ajuda a orar. Nos ajuda a entender que nós precisamos mais orar quando nós temos menos vontade. Quando nós temos menos vontade, é como uma pessoa, Pai, que está doente, está enferma, está no hospital e não tem vontade nem de comer, mas ela precisa se esforçar para comer, para que ela não morra, e mesmo contra a sua vontade ela tem que comer. Que nós possamos saber que mesmo quando nós não temos vontade alguma, nós vamos orar, porque a sua Bíblia nos ordena a orar sem cessar, não diz nada de vontade. Por isso, nos ajuda a orar, nos ajuda a ser perseverantes na oração com entendimento em português e na oração em línguas. E para nós que oramos em línguas, nós te pedimos, ó Pai, nós pedimos interpretação de línguas, e te pedimos também, Pai, que venha o Teu Santo Espírito sobre cada um. Ó Deus, quem não é batizado no Espírito, seja batizado no Espírito nessa noite, e que venha falar em outras línguas, que nós possamos receber e exercer esses dons pela fé, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre o intervalo agora, sobre o lanche, e pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre o culto mais à noite da renovação do pacto, em nome de Jesus. Amém.